Boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Nós vamos estar meditando nessa noite no Salmo 142, que nos diz assim: Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por conta da tua bondade para comigo. É um salmo belo de Davi, que retrata as situações pelas quais as pessoas vivem, né? São situações difíceis, situações que trazem medo, pavor à alma. Neste salmo, o rei Davi, ele está sendo ameaçado pelo rei Saul. Saul está aí cercando Davi das várias investidas que Saul faz para tentar matar Davi. Então o Salmo 142, ele vai refletir aí o medo que Davi está sentindo. É uma sensação assim de derrota, de impotência. Nesse momento, o Salmo passa, né, que Davi está se sentindo assim fraco, enfraquecido, impotente diante daquela situação. Mas apesar disso, apesar desses sentimentos, Davi também nos mostra como é que ele conseguiu sair dessa situação, como ele conseguiu trazer para a sua alma, trazer para a sua vida elementos que o fizessem levantar e caminhar. Vamos ver como é que Davi se sai quando se sente acuado, aprisionado. Se você olhar aí os 2 primeiros versos, você vai ver que Davi está com pensamentos perturbados, complexos, né? Muitas coisas passam pela sua mente, os seus pensamentos às vezes são até contraditórios. Mas é fato que essa situação que ele passa o oprime. Ele se sente angustiado, ele se sente tão abalado que grita. O salmista grita em relação àquilo que ele está vivendo. Mas como é que você pode, então, descrever? Como é que você poderia colocar aí, descrever essa situação que ele vive? A situação que ele vive, ela é real. Não é uma coisa que ele está imaginando, não é uma coisa que ele está pensando, ela é real. E ele mostra isso quando ele diz que havia uma armadilha sendo postas diante dele, né? Ao lado dele, as armadilhas estavam sendo postas. O problema que ele sofre, o problema que ele enfrenta, também né, tem uma origem psicológica, emocional. Aquilo que ele passa, que ele está passando, traz consequências, não é só aquilo que ele está vendo, mas a sua alma, a sua vida, ela reage diante daquilo e ele expressa isso em sentimentos. Se você olhar o texto novamente, você vai perceber que ele diz que se sentia esquecido pelas pessoas. Então eu estou vivendo uma situação difícil, eu estou aqui acuado, eu estou aqui prisioneiro, refém de uma situação e não tem ninguém que se lembre de mim. Não tem ninguém que se importe comigo. Não tem ninguém que olhe para a minha vida e possa oferecer uma mão. Nesse momento, nessa dificuldade que ele passa, que ele enfrenta, ele vai também perceber, se dá conta, de que não existe nenhum lugar de refúgio. Ou seja, ele está sem qualquer proteção contra o seu inimigo. Nenhum lugar de refúgio.
nenhum lugar que eu possa me proteger, nenhum lugar em que eu possa estar a salvo. Não existe nenhum lugar de refúgio para mim. Ele se sentiu esquecido pelas pessoas. A situação que ele vive era real, ele consegue ver isso que está ocorrendo. Ele não tem nenhum lugar de proteção. E ele tem aquela sensação de que a sua vida é indiferente às outras pessoas. Não há ninguém que se interessa, que se importe comigo. A situação difícil que ele vive, né? Não só pela situação em si, pela perseguição em si, a perseguição que ele está sofrendo, né? Pelo rei Saul, que tenta tirar a sua vida, e ele vê isso, ele percebe isso. Não só porque ele se sente esquecido pelas pessoas, porque ele não tem ninguém, nenhum lugar seguro para ele, mas a sensação, somando-se a isso, vem a sensação de que a vida dele não importa para mais ninguém. Não há ninguém que se interesse por mim. Sabe? Aqueles momentos em que você sente que o tapete foi puxado, que você está com as pernas para o ar, que você não sabe como vai cair, a certeza que você vai cair. Mas se a queda vai trazer, quais são os danos que essa queda vai trazer, isso aí você ainda não sabe, não conseguiu computar. Parece que é mais ou menos isso que Davi sente nesse momento. Que a vida dele virou, que a vida dele mudou e que ele não tem o que fazer diante dessa situação. Mas olha, nem todas as coisas ruins que acontecem, nem todas as provas pelas quais passamos, elas podem de fato serem vistas por nós como algo que não vai trazer nenhum proveito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é o que a palavra nos diz? Então, mesmo nessas situações difíceis, mesmo nessas situações complicadas que nós passamos, que nós enfrentamos, elas podem trazer algo de bom, podem trazer crescimento, sim, para as nossas vidas. Então, o salmista consegue também perceber isso. E é essa a beleza do Salmo 142. Que ele não faz só um lamento pela situação que ele está vivendo, mas ele também aponta as coisas, os benefícios que ele conseguiu trazer para a sua vida, passando por essa situação, passando por essa prova. Ele vê que existem coisas que foram produzidas na sua vida, na vida do salmista e também na sua, que só aparecem, que só são produzidas nesses momentos. De tristeza, de dificuldade. A tribulação produz virtudes. E são também nesses momentos difíceis que a nossa verdadeira natureza se revela. Mostra verdadeiramente quem somos e no que cremos. Você lembra da história de Abraão, não é? Deus promete a ele um filho e concede. Mas alguns anos se passam e Deus pede que Abraão sacrifique Isaque. Foi um pedido de Deus. Foi algo que Deus requereu da vida dele. E ele pega o seu filho e vai até aquele monte para sacrificá-lo. Não foi uma caminhada fácil. Não foi um momento fácil. Abraão, ele é chamado de o pai da fé. E sabe por quê? Porque nesses momentos difíceis, nós revelamos quem verdadeiramente nós somos. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, ele vai dizer que Abraão cria, que mesmo que fosse das cinzas, Deus poderia trazer o seu filho à vida. Então, nesses momentos difíceis, virtudes são reveladas. E nós
e nos mostramos de fato quem somos e no que cremos. Deuteronômio, no capítulo 8, nos diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, as intenções do coração. Passamos muitas vezes por situações difíceis e essas situações difíceis vão mostrar quem de fato nós somos, no que cremos, como é que escolhemos viver. As tribulações que vêm às nossas vidas, elas são boas no sentido de que produzem a perseverança. Como é que você está hoje? Ninguém quer passar por situações difíceis, né? A gente gosta muito da história de Jó porque conhecemos o final, mas quem é que quer passar o que ele passou? As dificuldades pelas quais ele passou. Mas ele conseguiu ver Deus de uma forma bem diferente depois da sua trajetória. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó cresceu no conhecimento de Deus pela tribulação que ele passou. Ele conseguiu perceber e ver mais de Deus. Como é que você pode sair dessa situação que você está? Como é que você pode vencer esses momentos de dificuldades pelos quais todos nós passamos em um momento ou em outro da nossa vida, da nossa trajetória? Olha aí o verso 6. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Você precisa dizer para Deus como é que você está, como é que você se sente diante dessa situação que você enfrenta. Você precisa dizer para Deus. Você precisa também falar para Deus, dizer para Ele quem são os seus adversários e como é que você se sente em relação a isso. O salmista vai dizer: livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Ele consegue ver aí o poder do inimigo que está atrás dele e ele diz isso para o Senhor. Ele olha também e vê que Deus ele tem poder para fazer aquilo que ele, o salmista, é impotente. Ele vai dizer que Deus pode dar a ele a libertação. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. O salmista, ele consegue olhar para a situação que ele está vivendo, vivenciando e reconhecer que no Senhor e na força do seu poder, ele terá vitória contra todos os seus inimigos. Mas a situação e a libertação nem sempre vem de imediato. Nem sempre vem no momento em que você clama, não é isso? Às vezes nós precisamos esperar um pouco. Às vezes a gente precisa perseverar um pouco mais. Então olha aí, mais uma vez, o que o salmista vai dizer? Tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Eu estou aqui no meio dessa situação, eu sinto que não tenho um abrigo nenhum, eu sinto que eu não tenho quem possa segurar a minha mão. Mas eu creio, Senhor, eu creio que nesta terra, na terra dos viventes, o Senhor é, de fato, o meu único abrigo, o meu refúgio, em quem eu posso confiar. Aquele que pode trazer alegria, vigor ao meu coração.
Então os justos se reuniram à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Deus, Ele é de fato bom em todo tempo. Deus, de fato, Ele é bom em todo tempo. Não existe, eu gosto muito de pensar nisso e já devo ter falado aqui para vocês, que Deus, Ele é bom em toda estação. Ainda naquelas situações em que são as frias. O Senhor é bom em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer hora, em qualquer estação da sua vida. Ele de fato é bom. O que nós precisamos fazer é olhar para as situações que vivemos e não permitir que elas escondam quem é o Senhor. Nós precisamos olhar para as situações, ver realmente onde estão as armadilhas, ver com quem a gente pode contar, mas os nossos olhos não podem esquecer de olhar para o Senhor e continuar crendo nas suas promessas. Continuar crendo que Ele é o mesmo, é o que disse que estaria conosco em todo o tempo. E Ele não muda, Ele é o mesmo. Ele está conosco mesmo quando você não consegue perceber a presença dEle na sua vida. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o seu Senhor. O que você pode tirar para a sua vida da leitura deste Salmo 142? Eu espero que ele traga para você perseverança, esperança, que ele traga para você alento e que te ajude a caminhar, olhando sempre para o Senhor, que ama você e tem um projeto real na sua vida. Diga nesta noite para o Senhor: Tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. Pois eu vou dizer isso para o meu Deus nesta noite, que Ele é o meu refúgio, Ele é tudo que eu tenho aqui nesta terra. Que Deus abençoe você, que Deus guarde a sua vida, te livre de todo o mal. Um grande abraço e até a próxima. Que Deus nos abençoe.